Shalom, Shavua Tov. Vamos continuar nossos estudos sobre a pureza familiar. Vimos até agora o comportamento do casal quando a mulher está menstruada, ela teve sangue, e vimos como o casal deve se comportar. Agora vamos falar sobre a purificação da mulher. O casal vai fazer uma contagem que a gente vai explicar. Depois da contagem, a mulher vai poder ir para a mikvah e estar preparada agora novamente para a vida de casal normal. Depois falaremos sobre os cuidados, o que ela deve fazer para antes de ir na mikvah, preparação para a mikvah. Finalmente, depois que o casal já voltou, quando a mulher está chegando no momento que ela vai ter novamente sangue, vai ter que haver uma nova separação entre o casal antes dela ter sangue. Vamos falar sobre todas essas fases devagarinho, simplificado. Eu vou ler aqui de uma apostila que a gente preparou em 2015 e vamos ler juntos e vamos tentar entender o assunto. Purificação da mulher. Após termos falado do comportamento do casal quando a mulher se torna impura, vamos falar sobre a purificação da mulher. Essa fase é dividida em 4 etapas. Efsek Ta'arah, interrupção. Segunda, Sheva Nekim, contagem de 7 dias limpos. Terceira, Hafifá, é a preparação da mulher para a imersão na mikvah. E 4, Tevilá, imersão na mikvah. Vamos falar agora sobre a primeira fase, da Efsek Ta'arah, a interrupção. Nessa fase, a mulher examina se houve uma interrupção no sangramento. O exame é feito da melhor maneira possível, pois através do exame, a mulher deixa de ser impura e passa a ser considerada pura. Exceto em casos especiais, este exame é feito após 5 dias. Tomando em conta que o primeiro dia é o dia que ela viu sangue inicialmente. É costume de a mulher se lavar antes do exame e, após a lavagem, colocar roupas íntimas brancas e limpas, bem como colocar roupas de cama limpas e, de preferência, brancas. É importante a mulher se informar de como fazer o exame com uma pessoa de experiência. Esse exame deve ser feito o mais próximo possível do pôr do sol, Shekiah, de forma alguma após a Shekiah. Em caso de a mulher fazer o exame na véspera do Shabat, ela deverá fazê-lo a princípio antes do acendimento das velas. No entanto, em caso de a mulher já ter acendido as velas, ela ainda poderá fazer o exame se ainda tiver tempo. Então, vamos falar a segunda fase, Shiva Nekiim, 7 dias limpos. Após o Efsek Ta'arah, a interrupção que falamos agora, a mulher começa a contagem de 7 dias limpos, quando então ela se examina para verificar se está limpa. A princípio, ela deve examinar 2 vezes por dia, a primeira de manhã, quando acorda, e a segunda antes do pôr do sol. Em caso de ser difícil verificar antes do pôr do sol, ela poderá fazê-lo ao anoitecer. Em caso de ser difícil fazer 2 vezes por dia, como após o parto, ela poderá fazer apenas 1 vez por dia. Em caso de a mulher não ter feito conforme citamos, ela ainda é considerada pura caso ela tenha feito o exame 1 vez no primeiro dia e 1 vez no último dia antes do pôr do sol. Ok? No princípio, ela tem que fazer nesses 7 dias 14 exames.
2 vezes por dia, uma de manhã e uma ao anoitecer. Em caso de não ter feito isso, ela ainda pode considerar essa contagem kasher, vamos supor. Se ela tiver visto o primeiro dia uma vez e o segundo dia uma vez. Em caso de a mulher ter visto sangue em um desses dias, ela deverá novamente fazer o Hefsek Tará, interrupção, que é o exame mais rigoroso. Então começar novamente a contagem dos 7 dias limpos. Nesse caso, a mulher poderá fazer o Hefsek Tará até mesmo no dia que viu o sangue. E não é necessário esperar 5 dias. A interrupção pode ser feita imediatamente no mesmo dia que ela viu o sangue, ela pode, antes do pôr do sol, fazer a interrupção, sem esperar 5 dias, naturalmente. Agora, vamos supor que deu tudo certinho, a mulher viu 7 dias e estava limpa, agora tem que se preparar para a mikvah. Após os 7 dias limpos, a mulher deve se preparar para a imersão, tevilá. Para isso, ela deverá verificar e cuidar para que não haja nenhuma coisa que impeça o contato do seu corpo e dos seus cabelos com a água da mikvah, pois do contrário, a imersão se torna imprópria. Para isso, os sábios de abençoadas lembranças decretaram que a mulher deve friccionar, esfregar todas as partes do seu corpo que possui cabelo e penteá-los ou separá-los bem com as mãos. É costume de a mulher se lavar na hora da Hafifá. A fricção deve ser feita o mais próximo possível da imersão, para que ela não corra o risco de sujar entre a fricção e a imersão. A Hafifá, fricção, de uma forma geral, inclui 3 etapas. Primeiro, a lavagem do corpo. Segundo, a fricção dos cabelos. Terceiro, o exame de todo o seu corpo, ou seja, a mulher deve examinar com os olhos, quando possível, ou apalpar com as mãos todos os locais de seu corpo. Vamos agora detalhar cada uma dessas 3 etapas. Constituem a Hafifá, fricção. Lavagem do corpo. A mulher deve se lavar bem com água quente, esfregar todo o corpo para eliminar toda a sujeira ou mancha que tenha se grudado no seu corpo. Deverá limpar os seus dentes, pois apesar de poder realizar a imersão de boca fechada, é necessário que o interior da boca não contenha algo que impeça o contato com a água. O mesmo ocorre em relação aos seus olhos. Ela deverá limpar também os cantos dos olhos. Ela deverá limpar o nariz, os ouvidos, cortar as unhas, limpá-las, limpar todas as manchas como tinta ou maquilagem. Segunda etapa, fricção dos cabelos. A fricção deve ser feita com água quente, sabão ou shampoo, que permitam o alisamento dos cabelos e a limpeza de toda a sujeira e suor. A mulher deve friccionar todas as partes de seu corpo que possuem cabelos, penteá-los várias vezes de forma que os cabelos não fiquem grudados uns aos outros. Terceira etapa é o exame, Bedicá. Depois da fricção, a mulher examina bem todo o seu corpo com os olhos e apalpando os locais em que não consegue mirar. Assim ela verifica se ainda tem algo que separa o seu corpo de um contato com a água impedindo a imersão. O exame deve ser feito próximo da imersão. Caso de alguma dúvida sobre o que é considerado algo que impede a imersão, ela deverá perguntar a uma pessoa que conheça bem as halahot. Toda essa preparação deve ser feita com calma. É costume fazer toda essa preparação no local onde a mikvah se encontra, antes da imersão. Em caso de a mulher ter que realizar a imersão na véspera do Shabat, ela deverá realizar a lavagem do corpo e a fricção antes do Shabat,
cuidar para não se sujar. Depois, antes da imersão, ela deverá realizar o exame da BDK. Em caso de a mulher não ter feito uma dessas etapas, então pode ocorrer os seguintes casos. Primeiro, a mulher fez a imersão, porém não fez nem a fricção, nem o exame. Nesse caso, a imersão é imprópria. Segunda opção, a mulher fez a imersão sem o exame. A imersão é imprópria. Terceiro, a mulher fez a imersão, porém na fase do exame ela não verificou dentro da sua boca, nariz e ouvidos. Depois da imersão ela verificou esses locais e constatou que não há nenhuma sujeira. A imersão nesse caso é considerada correta. 4. A mulher fez a imersão sem se lavar. A imersão é considerada correta. Agora vamos falar sobre a imersão. Após os 7 dias limpos e a preparação para a imersão, conforme mencionado anteriormente, a mulher então, ao anoitecer, ou seja, na saída das estrelas, realiza a imersão. A imersão não pode ser feita de forma alguma no 7º dia durante o dia. Por esse caso, ainda não terminaram os 7 dias limpos. No entanto, em casos especiais, a mulher poderá adiar a imersão. Nesse caso, que ela adiou a imersão poderá ser feita de dia, caso houver dificuldade de se realizar à noite. A mulher deve realizar a imersão de forma que a água penetre em todas as partes do seu corpo e para isso ela deverá se curvar um pouco. Após a imersão, ela então diz a bênção: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav etzivanu ala tevilá. Após a bênção, a mulher realiza uma nova imersão. Em caso de a mulher realizar a imersão em uma fonte, rio ou mar, a mulher deverá tomar alguns cuidados. 1. Tomar cuidado para que não grude em seus pés nenhuma lama na hora da imersão. 2. Não realizar a imersão com roupa de praia, que normalmente são muito grudadas no corpo e impede o contato com a água. 3. É importante que não hajam pessoas ao seu redor, pois ela poderá ter medo de ser vista. Isso pode impedi-la de realizar uma imersão adequada. 4. É importante que uma outra mulher fique ao seu lado para observar bem se todos os seus cabelos de fato penetraram na água. 5. É recomendável que a profundidade da água seja tal que o nível da água esteja cerca de 30 centímetros acima do seu umbigo. Em caso das águas não serem suficientemente profundas, então é preferível que ela realize a imersão deitada. É melhor do que ela dobrar demais. É melhor ir direto deitada. Bom, vamos falar sobre a última etapa. Afastamento antes da menstruação. Um outro fato é o de a Torá advertir a pessoa de se afastar de sua mulher quando ela estiver próxima da menstruação. Para isso, a pessoa deverá anotar e observar as datas em que sua mulher teve regra no decorrer dos últimos meses, e assim poder ter uma ideia de quando ela terá a próxima regra
para poder então realizar um afastamento nessa ocasião. De uma forma geral, a mulher pode ter uma regra fixa ou uma regra não fixa. A regra fixa é estabelecida quando a mulher, em 3 meses seguidos, teve a mesma regra, mesmo dia. Vou dar um exemplo, exemplificando. A mulher teve 2 regras de um intervalo de 29 dias. Depois, novamente teve regra em um intervalo de 29 dias. E depois teve na terceira vez consecutiva, o mesmo intervalo de 29 dias. Nesse caso, a mulher estabeleceu uma regra fixa em intervalos de 29 dias. Em caso de a mulher ter uma regra fixa, então o homem deve se afastar de sua mulher no dia em que ela vai provavelmente ter novamente a regra. Ou seja, no exemplo citado acima, no 29º dia, durante todo o dia. Em caso de ela ter visto as regras anteriores durante o dia, em caso de ela ter visto as regras anteriormente durante a noite, ela deverá se afastar durante toda a noite. Ok? Ela viu várias vezes o intervalo que ela via de 29 em 29 dias, ela vê durante o dia. Então, nos próximos 29 dias, ela tem que, durante o dia todo, ela tem que se afastar do marido. Em caso de o intervalo dela ser de noite em noite, 29 dias à noite ela vê, 29 dias à noite ela vê, então ela faz a mesma coisa, ela se afasta do marido à noite. Existem pessoas que se separam também na noite anterior e não somente no dia. No exemplo citado, vamos supor que a mulher tenha visto o começo de sua regra na quarta-feira de dia. A segunda regra ela viu 28 dias depois, também na quarta-feira de dia. E assim ocorreu na terceira e quarta regras. Sendo assim, a ocasião mais provável de a mulher ver na próxima vez é novamente na quarta-feira de dia após 28 dias, no começo da última regra. Assim, o homem deve se afastar dela durante toda a quarta-feira de dia e tem os que se afastam também na terça-feira de noite. Agora vamos ver o caso de a mulher não ter uma regra fixa. Quando é que ele vai se separar dela? Em caso de a mulher não ter uma regra fixa, o homem deve se afastar dela nos dias mais prováveis de que ela venha a ter regra. Da mesma forma como citamos anteriormente em relação à regra fixa. Só que esses dias são os seguintes. Primeiro, no 30º dia. Ou seja, 29 dias após ela ter visto a última regra, tomando em conta que o primeiro dia é o dia em que ela começou a ver sangue. Ou seja, 30 dias depois, no 30º dia, ela tem que se separar. No 31º dia, ela também deve se separar. Terceiro, de acordo com o intervalo entre as últimas regras, ou seja, se na penúltima regra ela viu na quarta-feira de dia, e depois, na última regra, ela viu novamente na quarta-feira de dia, 28 dias depois, ou seja, no dia 29, então o homem deve se afastar também no 29º dia, ou seja, na quarta-feira de dia, após 28 dias. Resumindo, tem 3 dias que ela tem que se preocupar. O casal deve se afastar um do outro caso ela não tenha uma regra fixa. Ou no 30º dia, ou no 31º, ou, no caso que a gente deu, no 29º. Ou seja, ou no 30º dia, ou no 31º, ou o segundo intervalo que ela estava vendo, nessas últimas regras. Esse assunto é delicado. Em caso de dúvidas, é necessário perguntar a uma pessoa que conheça as halachot bem. Então,
Baruch Hashem, com a ajuda de Hashem, terminamos a pureza familiar e vamos seguindo em frente. Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. Então, uma boa noite para todos. Shavua Tov, tudo de bom.